Bom dia, pessoal. Agora eu vou estar aqui inicialmente explicar o artigo em si. Vou passar algumas orientações gerais para vocês de apresentação de seminário. Veja só, eu estou falando de orientações, né? Não é uma regra geral, porque não existe nada específico, dizer assim, uma apresentação tem que ser feita dessa forma, né? Não é um modelo pronto, não é um protocolo pronto, é aquela história prego virado, prego batido, ponta virada, né? São algumas orientações gerais. Então, primeiro, antes de qualquer apresentação para um bom seminário, você tem que estudar muito. Aí, segundo, você tem que estudar mais. E aí, em terceiro, você estuda novamente. Por que isso? Porque o que vai fazer a diferença no seu seminário não é se seu slide está simplesmente bonito, se o slide está organizado, não é só isso aí. O que vai fazer a diferença realmente no seu seminário é se você estudou bastante e você está seguro do que você está fazendo. Porque um problema que leva a apresentações de seminários ruins, vamos dizer assim, né? O seminário não sai como deveria ser, e é um problema que a maioria das pessoas tem, e é perfeitamente normal, é nervosismo. Por mais que você conheça a turma aí desde de muito tempo, já mantenha contato com essa turma diariamente, mas aí quando você vai pra frente, e principalmente você estando sendo avaliado, muitas pessoas costumam bater um nervosismo. E esse nervosismo ele se amplia, ele se intensifica quando você está despreparado, certo? Então, o primeiro passo é esse. O segundo e o terceiro é estudar bastante, porque se você estiver dominando seu conteúdo, você vai ficar bem tranquilo na hora de apresentar o seminário. É, e aí, depois você vem e vai elaborar um roteiro da apresentação. No caso de vocês que é um artigo, já é um roteiro pré-pronto, né? O roteiro pré-pronto já do artigo que você vai apresentar. É muito tranquilo a apresentação de artigo. Eu vou já abrir o artigo aqui e explicar o que é cada parte, mostrar alguns slides de apresentação de artigo. Então, mais de uma forma geral, quando vocês forem preparar qualquer seminário, vocês procurem sempre fazer uma resenha antes, né? Um esquema antes, né? Elaborando o roteiro de sua apresentação. Sempre lembrar de manter uma sequência lógica e cronológica, né? Para que possa se entender melhor o que você está querendo falar. No caso da apresentação do artigo é bem mais tranquilo, porque essa sequência já está feita no artigo. Então aqui eu dei um exemplo, ó, um seminário na disciplina de Introdução à Zootecnia, principais raças de caprinos. Origem das raças, aí iria falar de número de raças, né? De onde que veio essas raças. Aí viria a classificação das raças, tipo, pelos tipos, corte, leite ou misto. É, Elas podem ser classificadas pelo tronco, né, africano, europeu. Podem ser classificadas também nativa ou exótica. Naturalmente, isso aqui só é uma, uma sequência, né, que você iria trabalhar. Depois você vai vir e dentro dessas raças aqui, né, cada tipo, você vai explicar mais o que é o tipo corte, o que é o tipo leite, o que é uma raça mista, né, as características do tronco africano, as características do tronco europeu e as características da nativa e exótica, quais são as raças que se agrupam aí. Então aí você viria, falava de raças de corte, raças leiteiras e raças nativas, certo? Isso é um exemplo de como elaborar um roteiro de apresentação. As apresentações no PowerPoint. O PowerPoint é uma ferramenta que ajudou demais a vida da gente. Naturalmente, existem outras ferramentas, né? Existem outras ferramentas que se utiliza para isso. Tem o Prezi, que é muito bom para fazer apresentações também. Outros programas que servem para isso. O PowerPoint é o mais popular, por isso que a gente diz assim, apresentações no PowerPoint de maneira geral, certo? Mas vamos dizer assim, apresentações nesses projetores nessas ferramentas para produção de slides, certo? E aí tem que ter cuidado que o PowerPoint é uma arma e essa arma ela pode ser apontada para você também.
Vou dar um exemplo esse aqui, certo? Nesse período que esse o acho que é o nome do rapaz aqui, Delagol, né, que é promotor, que apresentou lá as provas contra Lula, né, o que ele dizia lá que era acusando Lula. Vocês sabem mais do que todo mundo como foi que isso aconteceu. E aí esse slide que ele fez aqui virou uma crítica, né? Virou uma crítica porque foi um slide muito poluído, muito dizendo que tudo levava a Lula, bem mal feito, né? Bem mal feito, sem lógica nenhuma. Então isso aí levou ele a ser criticado, né? Fizeram vários memes, na internet ficou cheia disso. Aí, ó, esse daqui, né? Aquela música lá. Na. Ei, Jude. Esse aqui eu tenho o PowerPoint, né? Então virou, foi piada porque ele fez um slide nada a ver. Então, ter bastante cuidado disso, né? É uma ferramenta que, bem explicado, é uma ferramenta, o slide não substitui o seu estudo, o seu trabalho que você está fazendo aí. Você tem que primeiro dominar o conteúdo. É, mais uns memes aí, né, que rolou na internet falando dele. Então, umas regras gerais é evitar slides cheios e poluídos. O que é um slide poluído? É um que no mesmo slide tem muita informação, que é esse caso aqui. Né? Esse caso aqui, olha a quantidade de informação, você fica perdido olhando para esse slide, você só consegue ver o nome Lula no meio. Muito poluído o slide, certo? Cheio de figura, a quantidade de seta, a gente não consegue entender nada nesse slide. Então, isso aqui é um slide poluído. Padronizar a letra, principalmente o tamanho, isso é muito importante para o público, isso ajuda bastante a compreender. De uma maneira geral, eu recomendo utilizar aqui no título uma letra tamanho 36, né? A fonte Arial, vou até mostrar aqui como que faz. Ó. Até para dar uma dica, quando você vai padronizar isso aqui, você pode fazer da seguinte maneira. Ó. Vem aqui em exibição, slide mestre, aí você vê qual é o modelo do slide que você está trabalhando. Aí você seleciona o título. Então, aí você vai trabalhar ó, o tamanho 36, 32, os dois tamanhos ficam legal. Eu gosto de trabalhar com essa fonte aqui, Arial. Certo? A Arial ela é uma letra mais fácil de ler quando você está de longe, que ela é mais uma arredondadazinha e vamos dizer assim, não tem muita frescura, é uma letra limpa. E aqui, aqueles níveis e subníveis você pode colocar de tamanho diferente. Eu sempre coloco o mesmo tamanho, coisa minha isso, né? E aí eu gosto de colocar 24 aqui nessa parte do texto, ó. Fica um tamanho bom. Porque se eu coloco letras grandes, rapidamente meu slide enche, fica muito cheio. E aí é uma letra que quando ela se projeta no Data Show, né, o Data Show estando regulado normalmente, ela fica boa, certo? Então, ó, a opção de você formatar todos de uma vez é vir com essa função aqui de slide mestre. Ó. Só escolher o modelo do slide, ó, tem vários modelos de slide aqui que você pode estar trabalhando. E aí no slide mestre você edita todos de uma vez. Vem aqui fechar slide mestre, certo? Então essas padronizar a letra, né? Não ficar usando modelos de letras diferentes em cada slide, tamanhos diferentes. O uso de imagens, o uso de imagens é importante, porque as imagens tem aquele ditado, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então é interessante você utilizar imagens para ilustrar. Agora tem que ter cuidado porque imagens elas não são decorativas. Muita gente coloca imagem nos slides de forma decorativa, elas não servem para isso, certo? Não é a função das imagens. Se a imagem não for ter uma utilização, você não for utilizar aquela imagem para explicar, para exemplificar, não coloca. Outra coisa, imagem tem dono.
né? Imagem tem dono, você precisa de colocar a referência dessa imagem. Vejam aqui, ó, onde que eu peguei essa imagem. Eu pego na internet e aí eu preciso dizer quem é o dono dessa imagem, certo? Toda vez que a gente procura no Google, o Google é só um buscador, mas a imagem é de um site, certo? A imagem é de um site, aí você, deixa eu tentar abrir aqui uma página da internet para me mostrar para vocês. O computador tá lento aqui para abrir. Deixa eu continuar explicando, aí eu volto aqui e explico como que você pega esse link, certo? Então, sempre referenciar, colocar quem é o dono da imagem. O uso de gráficos e esquemas é muito bom, você tem gráficos para mostrar outras figuras. Um esquema, que aqui na frente eu vou ter uns exemplos do que é um esquema exatamente para a gente exemplificar. E organizar em tópicos, nunca colocar um texto aqui, nada disso. Então aqui na frente dos próximos slides vamos ver uns exemplos aqui, ó, como não fazer, né? Vamos fazer como não fazer no slide. Começa por isso aí, ó. Veja só que coisa linda. O slide vem rodando, você que tá assistindo, se tiver labirintite já perdeu, né? Já perdeu o seminário porque você não vai mais conseguir assistir o seminário. Aí vem aqui, ó, raças de caprinos leiteiros. Olha a letra enfeitada aqui. Não tem necessidade disso aqui, certo? Aí vem a letrinha pequena aqui, texto cheio, ó, jogado, tanto texto que não coube no slide, certo? Isso aqui é a insegurança, porque eu vou ter medo de esquecer o que vai falar. Aí se eu coloco um texto desse daqui, qual é a necessidade que tem de apresentar? Você pode colocar e dizer assim, turma, leiam. Leia, quando vocês terminarem de ler, vocês me avisam, eu passo o slide. Posso fazer assim. Então não tem necessidade de colocar. Olha uma foto, olha a qualidade dessa foto aqui. Entendeu? Para me mostrar a característica de raça, se ele estava com essa ideia. Entendeu? Não tem qualidade nenhuma essa foto. Foto mal tirada, não mostra o corpo do animal, nem a cabeça direita. Então é uma foto também que não serve. Então aqui é um modelo de um slide de como não fazer. Mais um aí, ó. Olha o efeito. Certo? Mais um. Esse slide, ó. Fundo amarelo, essa letra branca, brilhante. Chega, dói a vista da gente, né? Até é difícil de olhar, você não consegue olhar para o slide. Mais uma vez, cheio de texto. Você imagina quem está sentado no final da sala tentar acompanhar isso daí. Aí a pessoa vai só virar as costas e vai ler, né? Aí, cuidado também, muito cuidado na hora de pegar imagens fidedignas. Por isso que é importante dominar o conteúdo. Aí a pessoa vai falar aqui, ó, observem, raça boé. Raça boé. Olha o bode que ele pegou. Aí eu pergunto para vocês, é um bode da raça boé, um exemplar da raça boé? Não, é um SRD. Pode ter boé na composição dele aí, mas é um SRD, né? Então, bastante cuidado disso. Vocês pensam que é até brincadeira, mas não é brincadeira não. Isso já me aconteceu, né? Alunos já aprontaram coisas semelhantes. Outra coisa, esse bodinho aqui do canto, ó, não é lindo? O bodinho aí baixando a cabeça e tal, mas qual é a serventia dele? Distrair o público. Entendeu? A única coisa que ele pode servir é de distrair a atenção de quem está assistindo o seminário. Então é bonitinho, se você fosse utilizar essa figura aí para exemplificar alguma coisa, bem-vindo. Mas só para enfeitar, como ela está nesse slide aqui, não tem sentido. Mais um, oxe, olha o bichinho voando. Certo? Aí olha só isso aqui também. Caprinos de corte, raças exóticas, origem África do Sul, aptidão corte, pelagem cabeça branca vermelha, aprumos, bons aprumos, certo? Olha a letra aqui, ó. Cadê o título? Miudinho aqui, tamanho aqui tá menor do que aqui embaixo. Sempre é bom colocar o título de letra maior. E aqui é onde deveria vir, né? Onde deveria vir a foto do animal. No momento que você está aqui explicando, você está falando essas características, esses tópicos que ele lembra, você já está mostrando no animal. Tipo, corte, olha aqui a característica desse animal, se a foto tivesse aqui, né?
Animal para corte. Cabeça branca, pelagem branca com cabeça vermelha. Você estava mostrando aqui no animal. Então a gente viu como não fazer, né? E como deve ser feito? Primeiro usar o bom senso. Né? O bom senso você pode tomar à vontade, não tem nenhuma contraindicação, distribuição gratuita sem prescrição médica. Então é interessante sempre usar o bom senso. Olha um exemplo aqui. Origem das raças leiteiras, daquela aula lá que eu ministrei para vocês. Veja que o slide, ó, tá um slide bem limpo, né, atrativo. Se eu estou falando das origens, eu queria falar realmente para vocês isso aqui, ó, que as raças leiteiras, a maioria são originadas de regiões montanhosas, de regiões frias, né? No caso das alpinas, né, que eu estava falando aqui do subtronco alpino, uma imagem lá da região dos Alpes europeus. Exatamente para me utilizar essas informações aqui, ó, mostrando essa neve aqui no fundo, que é um lugar muito frio, para falar para vocês que esses animais são adaptados, né, são originários de regiões frias. Aqui, ó, um outro exemplo. Eu coloquei quatro imagens, né? Eu coloquei quatro imagens nesse slide. As imagens ficaram bem distribuídas, né? Fica limpo para você ver que eu estou falando aqui, ó, da importância cultural do caprinos e ovinos na gastronomia, mostrando alguns pratos. E aí, quem for ver esse vídeo e tiver com fome, minhas desculpas, viu? Sempre lembrar aqui, ó, fonte de cada um, certo? Sempre lembrar de citar a fonte de cada um, porque a foto não é sua. Ó, outro exemplo aqui de esquema. A gente pode considerar um esquema. São animações do PowerPoint. O PowerPoint ele tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Então, se você souber utilizar, vai ficar bem feito. Esse slide aqui foi pego de uma apresentação minha, onde eu falei. Eu estava explicando como eu tinha feito o manejo dos animais em um experimento. Então eu expliquei assim, ó, que às 7 da manhã o primeiro grupo ia para o pasto, certo? Primeiro grupo de 6 animais. Às 9 da manhã, ó, veja aqui o reloginho mostrando, às 9 da manhã, o segundo grupo ia para o pasto. Que não ficou na mudança aqui, ele parava aqui no meio. Aí teve um probleminha aqui na mudança, eu tenho que corrigir. Copiando esse aqui de um arquivo para o outro. Então, ó, o relógiozinho está ilustrando aqui o trajeto dos animais. Então, isso aqui fica muito didático e explicativo. Só para vocês entenderem melhor, nesse trabalho aqui, eu avaliei o tempo que os animais permaneciam no pasto. Então, eu coloquei um grupo às 7 da manhã, como vocês estão vendo aqui na figura. Ó. Um grupo às 7 da manhã. Coloquei o outro grupo às 9 da manhã, ó, mostrando aqui no relógio. Colocando aqui mostrando no relógio. O outro grupo eu coloquei no pasto somente às 11 da manhã. Entendeu? Então é um exemplo de animação que fica bem didático, não é nada de extravagante. É o contrário. Agora tem algumas animações, tipo aquela do passarinho voando no slide, não tem muito sentido. E outra coisa que é importante que a gente aprendeu agora, eu também lembrei, de testar antes de apresentar, né? Ver seus slides antes de apresentar, porque esse aqui eu copiei de um arquivo para o outro, aí desconfigurou, né? Porque esse grupinho de animais parava bem aqui, ó, no meio de cada quadrinho. Que isso aqui representa um piquete lá da área experimental. E quando era às 5 da tarde, né? Às 5 da tarde todos os animais saíam juntos do pasto, certo? Então é o exemplo que a gente pode utilizar. Lógico que você tem que ter uma certa habilidade já, né? Para trabalhar com PowerPoint. Mas nada complicado demais. Outra coisa é quando vocês colocarem as tabelas. Por exemplo, aqui é uma tabela copiada lá de um artigo, né? De um artigo. Pronto, desse mesmo trabalho. E aí a gente utiliza esses marcadorzinhos. Ó. Eu insiro uma caixa de texto, deixa eu mostrar como se faz. Eu tenho uma tabela aqui. Tem uma tabela no texto. E aí eu posso vir aqui, ó, colocar essa figura geométrica aqui, um retângulo. Aí eu venho aqui, ó, preenchimento, aí eu coloco sem preenchimento, certo? Ó. E o contorno, ó, um vermelho, fica bom para destacar, porque o que eu quero é destacar, ó, aumenta aqui
espessura, tal. E aí, ó, é uma boa forma de chamar a atenção, de destacar essa linha na tabela, a linha que eu quero explicar, que eu quero falar para o público. Pode colocar uma tabela por uma linha, destacar uma linha por vez, né, em cada slide. Além da, eu posso destacar uma linha, eu posso destacar uma coluna, se eu quiser, ó. É uma maneira muito didática, muito explicativa da gente fazer. Aí aqui, ó, essa você pode colocar mais de uma linha ao mesmo tempo, se eu quiser destacar duas linhas. Então isso é uma forma muito boa de fazer, certo? E aí, aqui, aquelas informações que você quer frisar, né, falar, você pode colocar isso aqui embaixo dessa sua tabela, ó. Colocar essas chamadas aqui, ó, 70% da ruminação com os animais deitados, né, ó, mostrando aqui, ó. Maior tempo de ruminação, os animais estavam em ócio. Então vocês podem fazer isso aqui, ó, colocar essas chamadas embaixo da tabela. Geralmente, todo artigo você vai. Desculpa, geralmente na maioria dos artigos você vai conseguir explicar todos os resultados de discussão colocando tabelas, gráficos, figuras. Você coloca isso aí e você consegue explicar tudo, porque todas as informações do artigo estão aqui em cima. Aí você pode colocar as outras chamadas aqui embaixo, aquilo que você precisa lembrar. Na hora da apresentação isso aqui é importante, né? Você tem que ter cuidado quando como se vestir para apresentar. Eu vou dizer, professor, aí o professor está dizendo que eu tenho que ir de terno e gravata. Não é isso, nada a ver, né? Só frisando. Em seminário nunca acontece isso porque vocês sempre vão bem vestidos para a instituição. Mas uma apresentação em outro lugar pode acontecer, né? Que uma pessoa. Com vocês não vai acontecer, mas às vezes a pessoa não se veste bem, né? E fica chamando a atenção porque está mostrando a barriga quando levanta o braço. E aí não é interessante. A pessoa tem que ter atenção na apresentação, principalmente. Então, durante a apresentação, sua postura é interessante. Você sempre tem que estar olhando para o público. Você não pode ficar olhando lá para o teto, lá para o chão, para a janela. Não, você tem que estar encarando o público. Né? Você está falando para o público, você tem que estar encarando, porque no momento que alguém tem uma dúvida, se a pessoa for. No caso de seminário, a gente recomenda não interromper. Né? Mas comum é o professor dizer, ó, ninguém interrompe durante o seminário. É a postura mais correta. Porém, para deixar mais dinâmico, nos seminários da minha disciplina, na maioria deles eu aceito que um outro aluno interrompa para fazer uma pergunta durante a apresentação. E aí essa postura é importante, você está encarando o público, não virar as costas para o público. Olha aqui, ó, o bonequinho aí, ó, mostrando um dado, mas olhando para o público. Né? Você olha lá para o slide, aponta, mostra aquela informação, mas olha para o público. Porque o mais importante também é você, não é o slide. Certo? Então tem que organizar isso aí. O tom de voz deve ser forte e seguro. Também não é gritar, não precisa de um alto-falante para isso. E também não vai falando como se você estivesse cochichando aí no ouvido de alguém. Certo? Tem que ter aquele tom de voz constante, forte e seguro para passar a segurança do que você está fazendo. Dizer, não, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei fazer. Então o bom senso também é que cabe, né? Que pode tomar à vontade. Então, pessoal, eram essas informações gerais, né? De como a gente apresentar um seminário. E voltando aqui, ó. No final, no último slide, vocês podem colocar simplesmente, repetir o primeiro slide e adiciona o e-mail de vocês, dados de contato. Não precisa aquele muito obrigado, as figurinhas batendo palma, nada daquilo, não. Não é, vamos dizer assim, não é elegante. Então vem aqui no mostrando lá como referenciar as imagens. Hoje tudo que a gente procura na internet a gente acha de figura, né? Eu botei aqui bode. Aí apareceu aqui as imagens, eu clico aqui, ó, Google Imagens. Aí apareceu esse bode aqui. Aí eu clico aqui para abrir. Eu clico aqui para abrir, ó. Aí, ó, eu faço assim, ó. Clico aqui, depois que eu salvar a imagem, né? Depois que eu salvar a imagem onde eu quero, que eu salvar a imagem no local que eu quero,
Aí eu venho aqui, ó, clico lá para abrir, porque o Google é só um buscador, como eu disse para vocês, ó. E você copia isso aqui, ó, essa parte, copia essa parte e coloca. Não precisa copiar o link inteiro, não. A gente copiaria o link inteiro se a gente for fazer referência. Mas aí vocês podem copiar só essa parte inicial aqui para colocar lá nas informações, na fonte. Que você diz, aí eu peguei essa imagem desse site, beleza? Então é isso. Na apresentação do artigo, pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou interromper esse vídeo aqui, que já está com 25 minutos, senão fica ruim de vocês verem, e vou fazer um outro vídeo rapidinho explicando especificamente a apresentação do artigo, certo?